Avalokitesvara, o ascetão, que vive em sua cláusula, estar livre dos grilhões do que estão livres do mundo exterior. Qual a relação e a visão do Zazen sobre o estado de Aborigita? Eu não sei o significado dessa palavra. Suponho que seja uma outra palavra em japonês, e quem está fazendo essa pergunta venha do budismo tibetano, onde o Buda da compaixão é chamado Avalokitesvara. No budismo Zen, o Buda da compaixão é representado sob a forma de Kannon. Na verdade, ele representa uma virtude, a virtude da compaixão, e não um ser realmente existente. E essa é a perspectiva do Zen. Quando perguntamos, Kannon existe? A resposta mais certa é, ela sabe que ela não existe, porque estamos falando de uma representação de uma virtude. Sensei, vemos que o senhor tem uma vastidão de conhecimento. No entanto, não se envaidece. O que fundamenta essa postura? Pensar em grandes mestres como Buda Shakyamuni ou Dogen pode ajudar a não ficarmos no delírio da vaidade? Não sei se eu poderia dizer que não tenho vaidade, certamente tenho vaidade, sim. A maneira como isso aparece talvez tenha diminuído muito com o tempo, mas posso identificar em mim todos os defeitos comuns nos seres humanos. Eles não são estranhos para mim, e o fato de ter acumulado conhecimento ao longo da minha vida vem de alguns vícios, né? Vício da leitura, talvez, não é? Eu era um menino gordinho que não gostava de jogar futebol e gostava muito de ler, né? Naquela época não haviam videogames nem televisão, e a leitura era o grande campo de aventura mental. E me lembro de um episódio que me marcou na minha infância, e a minha mãe fica preocupada demais com o fato de eu estar sempre dentro do quarto lendo uma pilha de livros, e pediu ao bibliotecário do colégio que não me desse mais livros para levar para casa, porque eu não fazia outra coisa. E acho que é uma das poucas histórias que eu conheço de uma mãe criar obstáculos para para o filho ler, né? Então, o fato de ter acumulado ao longo desses anos uma grande quantidade de leitura provém de circunstâncias de oportunidades, etc. Mas uma coisa que acontece quando você começa a ampliar seus conhecimentos é a noção de que você, na verdade, é ignorante. Aquela pessoa que conhece pouco, ela tem um círculo de conhecimento pequeno, então a fronteira entre o que ela conhece e o que não conhece é uma fronteira restrita, parece pouco, parece que ela sabe muito. Tem até um fenômeno que diz que quanto menos as pessoas sabem sobre um assunto, mais elas pensam que sabem. É comum esse comportamento, nós vemos isso constantemente na internet. Basta alguém fazer uma pergunta numa rede social sobre o budismo e aparecem 30 pessoas para dar respostas. E muitas vezes respostas imprecisas, erradas. Mas elas estão lá para responder, porque acham que sabem. Mas à medida que você amplia seu conhecimento, e se você tiver um conhecimento maior, a fronteira entre o que você conhece e o que você não conhece parece mais ampla. E imediatamente você se sente ignorante. Pode ser, calculo que eu tenha lido aí uns 3.000 volumes na minha vida, né? Ao ritmo de 50 livros por ano, não é difícil chegar nesse ponto com uma idade mais avançada. Mas uma biblioteca como a Biblioteca do Congresso tem hoje
10 milhões de volumes. Então a quantidade do que você sabe comparado com o que você não sabe, não leu, é imensa. Você não sabe uma quantidade incrível de coisas. Eu estou lendo hoje um livro de Cao Xi, um autor chinês, sobre o problema dos três corpos, que é um problema de física, que diz que simplesmente não existem soluções matemáticas abrangentes para o problema de três corpos se movendo aleatoriamente no espaço. Você não pode, dada a posição inicial, prever o que vai acontecer. É um problema que acontece numa mesa de bilhar. E o livro aborda tantos assuntos sobre física, e é apenas um livro de ficção sobre um conflito entre civilizações, mas que usa esse conhecimento para tornar tudo interessante, mostra quanto você é ignorante do assunto. Então, acredito que, à medida que você conhece e se dá conta do que não conhece, sua vaidade obrigatoriamente tem que diminuir, sua pretensão de saber tem que diminuir. Mesmo o budismo tem uma quantidade de textos tão grande, em uma quantidade de escolas tão imensa, que é difícil para uma pessoa, nessa vida, aprender o suficiente sobre uma escola, sobre a escola Soto Zen. É difícil você saber muito, porque a quantidade de textos acumulados nos últimos 1.200 anos é enorme. Então, não se conhecem eruditos que nós digamos, conhecem todas as escolas do budismo. Nós conhecemos pessoas muito informadas, grandes professores que conhecem bem uma escola, e têm uma ideia restrita sobre as outras. É o que aconteceu ainda há pouco. Se alguém fala sobre o budismo tibetano, eu tenho uma ideia razoável sobre o budismo tibetano, tive contato com mestres tibetanos, mas não conheço todos os seus termos, nem seus textos, porque é um outro mundo que precisa uma vida inteira para ser conhecido. Um grande mestre do budismo tibetano, como é o Dalai Lama, é mestre da escola Gelugpa, ele diz que a sua educação foi insuficiente, porque tinha outras ocupações e, portanto, ele não sabe muito sobre sua própria escola. Se ele diz isso, o que eu posso dizer? Qual a relação do budismo Zen com os bodhisattvas? Bodhisattvas, sattva quer dizer ser, não é? E bodhi quer dizer mente compassiva ou mente focada na iluminação, focada no caminho. Então, bodhisattvas são todos os seres que estão dedicados a isso e, nesse sentido, com uma mente de compaixão, dedicados aos outros. Eu conheço dentro do Zen, né, dentro da nossa organização mesmo das 100, pessoas que para mim são como bodhisattvas, porque estão ajudando os outros seres, se dedicando a ajudá-los a trabalhar para os outros seres, né? E essas pessoas que eu conheço que fazem isso estão agindo como bodhisattvas, mesmo que amanhã se percam ou abandonem o caminho, que tão frequentemente acontece. Neste momento são bodhisattvas. E é isso que bodhisattva significa. Para nós, o bodhisattva é como um barqueiro, está atravessando o rio da ignorância, conduzindo outras pessoas de uma margem para outra. Isso são bodhisattvas. Às vezes eles não sabem que são bodhisattvas. Se eu disser, monge Chudo é um bodhisattva, ele vai dizer de jeito nenhum, eu não sou um bodhisattva. Né?
Ele vai dizer isso. Mas, quantas vezes eu já ouvi agir como se fosse um Bodhisattva? Ele não sabe, mas eu estava vendo. Não é? Ele talvez mesmo não se dê conta. Pode ser que amanhã cometa algum erro grande, pode ser que abandone o caminho, pode ser qualquer coisa. Mas naquele momento que está agindo como Bodhisattva, é Bodhisattva. Aí quando ele enche Zafus para Sangha, é Bodhisattva. E para nós, é isso. Muito obrigado a todos os Bodhisattvas do Daisen. Bom dia a todos.